E creio que essa é uma boa medida, que de forma nenhuma cerceia ou cerceará qualquer participação ou a participação de qualquer convidado na assistência das sessões plenárias, senhor presidente. Como Vossa Excelência falou, nós temos as galerias que estão permanentemente abertas e pode receber com todo o conforto os convidados e as convidadas dos senadores e todos os segmentos que queiram acompanhar os debates e as votações aqui no Senado Federal. Mas, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu quero, primeiro, senador, registrar a excelente sessão que tivemos hoje da CPI do CARF. Aqui está o senador Ataíde, o competente presidente da CPI do CARF, que eu tenho o prazer e a tarefa de relatar, e não tem sido fácil seguir o caminho trilhado pelo senador Ataíde, que tem sido muito eficiente no estudo, muito dedicado em relação à matéria. Mas, de fato, nós estamos diante de um problema muito grave e que temos o dever, em representando o Senado Federal, entendo aqui no Senado uma comissão parlamentar de inquérito, de ajudar nas investigações para que cesse muitas questões arbitrárias, muito mais do que arbitrárias, ilegais, inaceitáveis, que vêm ocorrendo em torno do CARF, que é o Conselho de Recurso da Política Fazendária, ou seja, tributário do país, um conselho que é formado de forma paritária entre o Estado brasileiro, representantes do fisco e dos contribuintes, mas que, infelizmente, em decorrência das inúmeras irregularidades, o conselho tem fugido um pouco das suas funções e tem permitido com que valores elevadíssimos sejam, em torno dos quais sejam desenvolvidas negociatas, o que faz com que os cofres públicos percam muito. Hoje ouvimos o presidente da Mitsubishi do Brasil, que veio fazer um depoimento. Há um processo de investigação em torno dessa empresa e de um julgamento dessa empresa e indícios muito fortes de que tem havido muita irregularidade. E que pessoas tenham se beneficiado com essas irregularidades em detrimento do Estado brasileiro. Então, posteriormente à sessão pública, reunimos internamente na nossa CPI já, dando curso aos próximos passos que a gente deverá adotar. Então, eu fiz essa breve introdução, fugindo do meu pronunciamento, senadora Thaídes, apenas para cumprimentá-lo. Cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar todos os senadores e senadoras que têm sido assíduos. Apesar de marcarmos todas as reuniões para as quintas-feiras, temos tido muito sucesso em todas elas, aprovando o requerimento que requer quórum qualificado e desenvolvendo da melhor forma os nossos trabalhos. Então, eu cumprimento muito Vossa Excelência, senadora Thaídes, pela forma como vem conduzindo a nossa CPI. Mas, senhor presidente, hoje, creio que não apenas nos jornais do Brasil, mas do mundo inteiro, a principal manchete diz respeito à queda nas bolsas de valores, sobretudo nas bolsas chinesas. De acordo com os noticiários, nos últimos meses, nas últimas semanas, nas últimas 3 semanas, há um indicativo de que as bolsas chinesas tenham caído aproximadamente 30%, o que, sem dúvida nenhuma, é um fato significativo no cenário econômico internacional, senhor presidente, porque nós estamos falando do maior país do ponto de vista populacional do planeta. Nós estamos falando das maiores economias do planeta e estamos falando do principal parceiro comercial do Brasil, que é a China. Então, obviamente, a China, em vivendo momentos de tensão, momentos de agudização da sua crise econômica, isso se refletirá no mundo inteiro, inclusive, principalmente, em países como o nosso, o Brasil, senhor presidente. Mas, mesmo diante dessa questão e dessa notícia extremamente negativa, eu aqui quero relatar e falar rapidamente a respeito da reunião dos BRICS, que está acontecendo neste momento, reunião que iniciou-se no dia de ontem e segue, reunião dos países que compõem os BRICS, que é
Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Reunião que participa não só a presidenta Dilma, mas os presidentes de todos esses países. E o ponto principal dessa reunião que acontece na Rússia, na cidade de Ufá, o ponto principal dessa reunião dos BRICS é exatamente a assinatura do memorando de criação do novo Banco de Desenvolvimento, ou seja, do Banco dos BRICS, senhor presidente. Eu aqui me recordo que quando, pela primeira vez, os líderes dessas nações emergentes, importantes no mundo inteiro, anunciaram a sua intenção de criar um banco internacional, um banco que servisse não apenas para sustentar, para contribuir com o desenvolvimento desses países, mas também contribuir com o desenvolvimento de outros países emergentes do mundo. Muita gente não acreditava que isso pudesse vir a ocorrer. Muita gente. Os pessimistas de plantão, senhor presidente. Aliás, aqueles que acham que a culpa pela crise econômica por que passa o país é tão somente da presidenta Dilma e que nós não vivemos um reflexo, um momento em que a crise econômica internacional é que se reflete no país. Ou seja, esses pessimistas internacionais que muito torceram para que os BRICS não dessem certo, que muito torceram para que esse banco não viesse a existir, hoje estão assistindo à criação de um dos maiores instrumentos de indução do desenvolvimento, sobretudo aos países em processo de desenvolvimento, aos países emergentes e aos países subdesenvolvidos, que é o nascimento dos BRICS, que terá a sua sede na China, na cidade de Xangai, e cujo capital inicial, senhor presidente, o capital inicial, porque brevemente ele chegará a ter o triplo dos 50 bilhões de dólares, que é o capital inicial da sua formação. A expectativa, senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadoras, é de que essa instituição financeira comece a operar já a partir do próximo ano, financiando projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável para os países do bloco e, posteriormente, para todos os países em vias de desenvolvimento, para todos os países subdesenvolvidos que manifestarem interesse em acessar os créditos que estarão disponibilizados através do Banco dos BRICS. Durante o discurso de defesa dessa nova instituição, senhor presidente, o presidente russo, Vladimir Putin, pontuou, e aqui eu abro aspas, estamos preocupados com a instabilidade dos mercados, com a alta da volatilidade do preço do petróleo e das commodities, com o acúmulo da dívida soberana de uma série de grandes países. Todos esses desequilíbrios estruturais impactam diretamente na dinâmica do crescimento de nossas economias. Nessas condições, os países dos BRICS pretendem usar ativamente seus próprios recursos para o desenvolvimento interno, fecham aspas. Ou seja, eu iniciei falando dessas manchetes que estampam os noticiários de todo mundo, que é a queda na Bolsa de Valores chinesas, mas que isso, como qualquer outro problema na economia mundial, terá um impacto bem menor a partir da criação de instrumentos como esse que é lançado agora, que é o banco desses países, cujos recursos não estão disponibilizados somente a esses países, mas também a outros países que quiserem, tiverem interesse e tiverem em condições de acessar. O presidente russo também falou sobre o Tratado do Arranjo do Contingente de Reservas, o CRA, na sigla em inglês, no valor de 100 bilhões de dólares. Abro aspas aqui novamente, senhor presidente. Disse o seguinte o presidente russo Vladimir Putin. Uma das nossas mais importantes conquistas é o lançamento do arranjo de contingente de reservas, que nos dará a oportunidade de reagir a movimentos dos mercados financeiros de maneira ágil e adequada. Fecha aspas. Do total dos recursos desse fundo de reservas, do CRA, 41 bilhões serão recursos vindos do governo chinês. O Brasil
A Rússia e a Índia contribuirão com 18 bilhões cada e a África do Sul com 5 bilhões. A presidenta Dilma Rousseff acrescentou que desde a última cúpula do BRICS em Fortaleza, no ano passado, todos os acordos constitutivos para a criação do Banco BRICS e do arranjo de contingente de reservas foram ratificados. Aqui no Brasil, tanto a Câmara dos Deputados como o Senado Federal aprovou a criação e a participação do país nesse arranjo e no Banco BRICS, lançado agora nessa cúpula que segue sendo realizada. Também informou a presidente Dilma que o relatório do Conselho Empresarial do BRICS trouxe mais de 40 projetos de interesse dos países membros em áreas como indústria, energia, transporte, logística e tecnologia da informação. O banco, senhor presidente, ele será presidido pelo indiano K.V. Kamatá, que é um banqueiro daquele país, tendo como vice-presidente o economista brasileiro Paulo Nogueira Batista Júnior. Com o banco, os países membros dos BRICS esperam reduzir o domínio do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial sobre o sistema financeiro global e criar um espaço para outras moedas, além do dólar americano no cenário internacional. Ou seja, senhor presidente, eu teria muito ainda a falar sobre o assunto que creio ser um assunto extremamente alvissareiro, um assunto muito importante, talvez o mais importante que ocorreu nos últimos tempos no cenário internacional, porque é uma reunião de países que, em comum, não têm a proximidade geográfica entre eles, mas têm em comum grandes populações, grandes economias e economias emergentes. E o principal de tudo é o entendimento da necessidade de se constituir no mundo uma nova ordem, para além dessa ordem que nós temos, cujo mercado é apenas negociado em dólar. E o Banco Mundial, assim como o Fundo Monetário Internacional, ainda dão as cartas. Vide o que está acontecendo, presidente, com a Grécia. A Grécia que não aceitou mais os termos, e não aceitou por decisão pura e simples do seu governante, mas fez um plebiscito, ouviu a população para captar a opinião do seu povo em relação às novas negociações com a União Europeia, bloco de que a Grécia faz parte. E o povo grego, com muita coragem, disse o seguinte: queremos negociar, mas não nesses termos, não mais tirando direitos de trabalhadores e tirando dos que não têm o pouco que ainda sobrou, senhor presidente. Então, os BRICS e o Banco dos BRICS nasce exatamente com esse objetivo, de estabelecer a multipolaridade nesse mundo global cada vez mais próximo, uns países dos outros, mas que precisam, sim, contar com a solidariedade, principalmente aqueles que vivem em processo de desenvolvimento. Então, eu quero aqui saudar a todos os presidentes da Rússia, China, Índia, África do Sul, mas, sobretudo, a presidenta Dilma, porque nós sabemos que, desde a época do presidente Lula, o papel importante que o Brasil jogou para a criação desse novo bloco. Um bloco que, repito, concluo como iniciei, presidente Jorge Viana, muitos, os pessimistas de plantão, não só acreditavam que isso não pudesse avingar, pudesse não ocorrer, mas torceram muito para que isso não acontecesse. Por outro lado, os povos do mundo inteiro estão aplaudindo e saudando a consolidação desse novo bloco BRICS e a criação desse novo banco que deverá ajudar os países, sobretudo aqueles que mais precisam. Muito obrigada, senhor presidente.